Sejam bem-vindos ao Catástrofe, sua porta de entrada para o submundo do metal. E hoje falaremos de High on Fire com Electric Messiah. Na mesa temos Bart. Opa! Thales. E aí, galera? E eu, Júlio São Bento. Toca a vinheta aí. Beleza, galera? Então, Electric Messiah, do High on Fire. O que a gente pode falar dessa banda antes? A coisa mais pertinente da história deles é que é um projeto do Matt Pike, né? Que também é do Sleep. Uhum. Quem não conhece o Sleep é uma banda... Não é uma banda de stoner, é a banda de stoner, né? Provavelmente os caras... Tipo assim, a banda mais clássica do estilo, né? Se você não for contar o Black Sabbath, lógico. Mas seria o Sleep. E eles têm uma discografia grande já, até o High on Fire. Ele formou originalmente quando o Sleep tinha separado, né? O Sleep retornou recentemente, mas eles separaram. E o Matt Pike formou o High on Fire, que é uma pegada mais agressiva que o Sleep, né? Sim. Ele tem uma influência mais trash, né? Uma coisa mais... Como você falou mesmo, essa agressividade, uma coisa mais... O High on Fire, pra mim, parece... Assim, ele tem aquele fundo do stoner, né? Mas é tipo um som mais podrão, assim, não sei. Isso. Na linha do que o Venom vem fazendo. Sim. Esse som podrão, assim, mas que ao mesmo tempo soa mais como rock do que como metal, né? Tipo, eu acho... Pra me Death Trash Rock. Eu acho que é tipo assim, se você pegar o stoner e misturar com trash, vira Pantera. Punk. Se você pega o stoner e mistura com punk, vira tipo High on Fire, essas bandas nessa pegada, Crowbar, né? O que mais? Motorhead, dá pra comparar também. Motorhead. Essa pegada que eles pegam, tipo assim, o groove do blues com... né, aquela pegada mais na cara, assim, do punk. Porém, o High on Fire, pelo menos nesse álbum, no Electric Messiah, uma coisa que destoa um pouco do punk direto e reto é que ele tem umas músicas bem compridas aqui, né? Sim, música comprida. Tem umas partes melódicas, mudança de ritmo, achei bem legal. Sim, ele tem umas passagens mais trabalhadas, né? Sim. Eles têm bem aquela coisa do stoner que são aqueles riffs bem... aqueles riffs que grudam, né? Aquela coisa que pega assim e fica... Sim. É bem marcante. Aquele riff que é uma assinatura da música, né? Sim. Então, vamos falar desse álbum aí. Vamos. A princípio, o que pode ser dito? Acho que a produção que eles colocaram nesse disco é uma produção que... Como é que eu posso exemplificar? É uma produção podrona, que... né? Tipo, ela é bem podre. cruzona. Isso, é uma produção crua. Uma produção moderna também, né? Que a gente não ouve... Sim. A gente não ouve aqueles ruídos característicos e chiados de produção mal feita, mas é aquela coisa de soar o mais cru possível. Sujão, tá. Mais ou menos. É assim que eu toco ao vivo, então vamos gravar do jeito que a gente toca ao vivo. É a produção que tipo assim, que o High on Fire costuma postar mesmo, é esse som mais sujo, mais gosmento. Tipo... eu acho parecido em termos de produção, é o mesmo esquema que o Crowbar faz, que o I Hate God faz também, o Corrosion of Conformity, Electric Wizard, né? É esse som que, tipo assim, não é old school, por causa que não teria como fazer um som desse em 1970. Ele é sujo, ele é tipo assim, abafado.
cavernoso. Sim, sim. Ah, cara, sobre a produção, igual eu falei, né, que eu comparei com o Venom, né, foi a referência que me veio na cabeça ouvindo. A produção também me parece muito Venom, tipo, que o Venom é aquele som rápido, cheio de distorção. Ao mesmo tempo, tipo, os caras do Venom, eles vieram de uma produção bem toscona para uma produção mais moderna. Mas eles mantiveram aquele som podrão, né? Então. Porque os como caras se nunca fosse aprenderam a tocar, né? É, tipo, a primeira como se fosse música do... um som podrão, assim, com uma produção mais moderna. Foi a sensação que me deu a produção desse disco, The Electric Messiah. Até com a do Venom. A primeira música, né, Spawn from the Earth, ela é muito parecida com o Venom. Sim. Essa música. Com o Venom mais atual, né? Sim. Mas aquele Venom Inc. lá, aquele que é com o Mantas e o Abaddon e o Demolition, né? Ah, os dois, caras. O Venom dividiu em dois, só que... É que um é do... Basicamente, um tá mais lento, um Venom é mais lento e groovado, o outro é mais punkzão, assim. Sim. Eu ainda não ouvi esse Venom Inc. É da hora. Bastante. Tira. Eu acho que os últimos lançamentos deles estão mais legais do que o do Venom do Cronos. Ah, cara, eu gostei do último álbum dos dois. Tanto do Venom do Cronos quanto do... Não, assim, ainda não ouvi. Assim, não é nada que vai... Nossa, mudou minha vida. Porque o Venom nunca lança álbum, assim, né? Se você for ver. Mas é da hora. É legal, sim. E voltando pro Electric Messiah, né? Sim. Ele tem essa característica que foi dessa podridão, mas a gente vê que essa podridão é só da sonoridade, né? Porque sim. Eles têm uns riffs assim que não são aquela coisa de 3 riffzinhos e acabou. Sim. Eu achei que, tipo assim, a primeira metade do álbum é muito bem trabalhada. Eu achei que, tipo... Porra, o Matt Pike manja disso, né? O cara escreveu aquela porra daquela música Jerusalém, ou Smoke Doper, que é 2 versões da mesma música, que é um álbum inteiro, né? Sim. Eu acho a primeira metade do álbum, ela flui muito bem, assim. As músicas encaixam bem uma na outra. E principalmente a segunda música, né? A Steps of the Ziggurat. Nossa. Que ela começa, né, com aquela... Ela tem aquela introdução, tipo uma marcha, assim, né? E ela vai aumentando. E, porra, na minha opinião, a melhor música do álbum. Sim. Pra mim também. Realmente. As minhas músicas favoritas desse álbum são as duas mais longas, né? Que é Steps of Ziggurat e Sanctioned Annihilation. E a Sanctioned Annihilation também, que ele tem as passagens acústicas, não é? Nela? Ou não? Não, ela só tem aquelas variações de... sim. De riff, né? Que ela tem aquelas evoluções. Tem umas partes mais arrastadas, né? Então, sobre essas duas músicas, né? Além de ser mais longa, acho o seguinte, tipo, esse CD, apesar de ser muito foda, curti muito, é um disco, assim, muito, talvez, homogêneo demais, assim, tipo, muita música, muita coisa parecida. Aí essas duas, né? Essas duas mais longas, por coincidência, tipo, elas têm parte, às vezes, com melodia, ou parte com um ritmo mais arrastadão, assim. Até mais próximo do stoner do que de um thrash, de um punk. Então, assim, esse disco, apesar de eu ter curtido muito, às vezes, assim, eu tenho até dificuldade um pouco de destacar as músicas preferidas, né? Mas essas duas, elas têm algumas coisas diferentes, sim, que elas destacam. Que tipo, uns riffs diferentes e tudo mais. Cara, eu acho que o álbum, até na The Pallid Mask, o álbum é da hora. Tipo, ele é divertido de ouvir. Você vai escutando e você vai, né, acompanhando a música, assim. A partir de God of the Godless, né, as 4 últimas faixas do álbum, ele perde um pouco o fôlego. Tipo, ele só recicla o que já foi trabalhado
Então, The Pallid Mask pra mim ainda foi o seguinte, quando eu comecei a primeira vez a ouvir, eu falei, nossa, eu já sei que eu não vou gostar dessa música. E aí passou os 15 primeiros segundos dela, aí eu falei, caralho, que música, cara. E aí eu falei, não, quer saber? É mais uma, porque pra mim essas 5 primeiras, como você falou, é um disco. É um disco muito foda. Mas eu acho que tem muito a ver também, assim, talvez a composição de como foi feito o disco, né? A composição fala assim, o modo como eles colocaram das músicas, exatamente, as faixas. Eu acho que podia ter espalhado mais isso, porque... Sim. Pallid Mask, ela mais ou menos, ela chega e ela é bem matadora, e depois tem uma queda um pouquinho de, vamos dizer assim, de ímpeto, né? Tipo, os caras gastam as melhores faixas no comecinho do disco, né? Foi o que eu falei quando a gente falou do Heaven and Hell, né? Tipo, eu não gosto quando as bandas fazem isso. Eles pegam as melhores músicas do álbum e colocam no começo. Por causa, se você for ver, isso aí é uma atitude meio old school, da época que tinha lado A e lado B, né? Que geralmente no lado A os caras colocavam as melhores músicas, e no lado B as músicas, nós não tem certeza que é tão boa assim, né? É que a gente também tem que ver assim, né? Pensando por esse lado, essas bandas como o High on Fire, principalmente essas bandas de stoner, eles também lançam a mídia em vinil, né? Sim. Às vezes pode exatamente ter esse sentido, sabe? Sim, de ter o lado A e o lado B. Porém, a gente gosta pra caramba de lado B, né? O lado B tem umas coisas maravilhosas que não são tão comerciais. É engraçado que às vezes, tipo, sempre tem aquelas bandas assim que você acha meio sem graça, ou que às vezes nem é ruim, mas tá meio saturado, sabe? Aí você vai ver os lado B, tem umas coisas muito foda, né? Sim. O Iron Maiden é assim. Bastante isso. Sim. Iron Maiden, é verdade. Uma das melhores músicas, por exemplo, do Power Slave pra mim é The Duelists e ninguém fala dela. Então. The Duelists. Ah, tá. Se você pega, por exemplo, o Brave New World do Iron Maiden, eles fizeram bem esse esquema lado A, lado B. Só que o que eles fizeram é assim, lado A são as músicas imediatamente agradável, né? As músicas que, digamos assim... Mais direta, sim. Mais direta, de certa maneira, mais comercial. No lado B, eles colocaram o lado mais experimental do... tipo um monte de música longa, né? Sim. Aí no caso do Electric Messiah aqui, as duas músicas mais experimental estão no lado A do álbum, sabe? Então, tipo assim, aí que é o problema. Até o The Pallid Mask, ele é um álbum que a cada música ele apresenta algo novo, que ele vai evoluindo e tal. A partir do God of the Godless, ele só recicla. Eu escutei esse álbum aí pra gente resenhar ele no mínimo umas 7, 8 vezes. E de boa, cara, se você colocar o God of the Godless, Freebooter e o The Witch and the Christ pra tocar, pra mim agora eu não vou saber qual que é qual. Sabe? Tipo, elas são muito repeteco uma da outra, essas músicas. Sim, eu também tive dificuldade de individualizar um pouco algumas coisas, que ela tem muita coisa parecida mesmo. Tipo, não que o disco tenha música chata, tipo, eu acho que ele não tem nenhuma música chata. É mais assim, tipo, você ouve, puta CD, muito da hora, você, sei lá, assistir o show dos caras deve ser muito foda também. Mas tem algumas músicas que destacam e algumas mais genéricas, então você ouve o disco inteiro, mas as músicas são bem parecidas, entendeu? Essas músicas do lado B, elas não chegam a ser ruins, né? Tipo assim, no contexto do álbum que elas ficam afogadas ali. Sim. Que tipo, se você pegar elas pra escutar sozinho, né? Você vai curtir. Agora, você escuta no álbum inteiro em ordem, você vai chegar nesse fim e falar... Era nisso que eu ia chegar. É o tipo de álbum que você vai pescar as melhores músicas pra colocar na sua playlist. Só que as melhores músicas... Tem música pra caramba que geralmente a gente não coloca, assim. A gente, quando vai fazer uma playlist, é daquela variada. Mas esse disco, as 5 primeiras cabem dentro de uma playlist. Sim. Pode crer. Aí, só pra dar crédito onde crédito é merecido, eu achei que a última música, Drowning Dog, ela tem umas passagens, umas melodias
legal, marcante, assim. Ela até em estilo, assim, eu achei ela um pouco diferente do resto do álbum, até. Ela é meio... Ela tem quase que uma pegada meio tradicional pra mim, assim. Tem umas melodias e tal. Eu achei ela bem aquela típica música de encerramento, sabe? Sim, é. Gente, vai fazer barulho aqui que eu vou abrir a janela, fica calor. Tá. Beleza. Calor. Não, então... E da faixa título, o que vocês acharam? Então, cara... eu acho que ela segura bem a passagem da Steps of Ziggurat pra Sanctioned Annihilation. Eu acho que ela faz uma transição muito bacana, sabe? De uma coisa de uma música pra outra, que pra mim são as duas melhores músicas do disco. Eu já não sei dizer exatamente qual que é a minha favorita hoje, mas ela faz aquela transição que ela segura com uma boa... Ela tem um bom jeito, assim, de manter a pegada. Então a vibe criada permanece. Sim. Tipo, a faixa título, pra mim, foi uma das que eu tava ouvindo. E às vezes tinha, por exemplo, uns ritmos diferentes, alguma passagem mais lenta, assim, que me chamava atenção. Pô, ela não é o... tem a Steps of Ziggurat e a Sanctioned Annihilation, que pra mim são os destaques, né? Tipo, Electric Messiah pra mim não é o destaque do disco. Não. Mas, assim, com certeza é uma música foda, assim. Mas... Enfim, mas é aquela coisa, né? Tipo, o álbum, assim, no geral, ele é bem homogêneo, né? Inclusive essa música, na minha opinião. E Sim. essas duas mais longas destacam porque eles investiram mais em coisa diferente, né? Sim. Eu curti a Electric Messiah, eu citaria ela entre os destaques do álbum, sim, porque ela tem uma energia, ela tem um destaque, ela é bem agressiva, bem na sua cara, assim, e eu achei o refrão dela muito foda. Sim, é que assim, pra mim, bem marcante. Ela tá no top 4, sabe? O top 4 são as 4 primeiras músicas do álbum. Pode ser. Não, aí é que tá, no top 4 não entra a primeira. Não? Eu gostei da primeira. Não, entra The Pallid Mask. Ah, entendi. Entendeu? A Spell from Earth tá no top 5. Entendi. Como é que fala? Mas assim, eu vejo essas duas que a gente falou, dessas maiores, me remete muito ao Sleep. Sim, sim. Ele é um... Se você pegasse o Sleep e injetasse anabolizante nele, viraria essas músicas aí. Porque o Sleep com o Venom, assim, bota eles pra cruzar, assim, aí vira... Aí nasce um High on Fire. Porque o Sleep, ele sempre tem a pegada mais psicodélica, mais relaxante, assim, né? Aí não tem essa pegada relaxante, é só um negócio que é pra... É aquele tipo de música que você vai no rolê, você fala assim, nossa, deixa eu curtir aqui, daqui a pouco você tá no meio do mosh aí, com 395 pessoas e 2 crianças. 2 crianças e um cachorro. Mas é isso aí sobre a parte musical. Agora, no contexto da discografia, eu diria que esse álbum, ele é meio que, tipo, ele não trouxe muito de novo pro High on Fire, não. Eu acho que o High on Fire já tinha explorado coisas mais interessantes em álbuns anteriores. Eu terminei de falar, desculpa. Então, tem o Death's Discommunion, que na minha opinião é o melhor. Certo. Ele pega, tipo assim, ele pega o lado mais sujo do High on Fire, pega o lado mais agressivo. Ele tem momentos bem mais... bem progressivo também. Ele tem muita coisa trabalhada, tem umas passagens acústicas. E ele é um álbum maior do que esse, só que mais legal de se ouvir. Então, eu conheci o High on Fire com esse disco. Né? Com Electric Messiah. E assim, o único parâmetro de comparação que eu tenho com o High on Fire é o Sleep. Né?
até meio injusto a gente comparar, porque eu acho que o Sleep é uma banda que não tenho como ser... Não tenho o que dizer do Sleep, assim, não tem como mensurar o que é o Sleep. Sim, né? Sim. E também também um pouquinho que eu posso comparar também é o Neurosis, que também é daquelas derivações, né? As 200 que eles se deram. Mas o Neurosis, ele é muito mais experimental, né? O Neurosis, ele é tipo... música de gente com problema. Mas diz o nome da música, né? O nome da banda, aliás. Tipo, eu gosto, né? O que isso tem a dizer sobre mim. Mas... mas tipo assim, o Neurosis, na minha opinião, o Neurosis, ele é muito mais experimental. Eu acho que o High on Fire, ele é bem mais pé no chão, bem mais, assim, dedo na cara mesmo, sabe? Cara, só o único parâmetro de comparação que eu vou ter, né? Em termos de sludge, se você for falar sludge, que é o estilo, acho que é o gênero que encaixa, né? O High on Fire seria o sludge. Aí o Neurosis entra também, que ele tem muito de sludge no som deles. Ele é um sludge ainda mais rápido, né? Tem aquela pegada mais cadenciadona. Questão, assim, de comparação, cara... Eu também conheci o High on Fire por esse disco. Assim, eu dei uma passada rápida, né? Não aprofundei na discografia, né? Mas, assim, a primeira impressão foi a mesma do disco, assim, tipo, muita coisa parecida. Então, talvez ouvindo com calma tenha algum disco de destaque, né? Igual você falou, Death's Discommunion. Mas, assim, a impressão geral é de uma banda, assim, que parece que lança vários discos parecidos. Igual eu comparei com o Chrome Division, que é outra banda ou sei lá, o Venom, que são algumas bandas que lançam vários discos parecidos também, né? Tipo, a influência deles vai até nessa questão de lançar um monte de coisa parecida. O próprio Motorhead. Motorhead é o pai dessa questão. Motorhead tem música que você tem que esperar uns 5 minutos pra descobrir qual que é. Aí, tipo, comparando com o Sleep, eu curto mais o Sleep justamente por causa disso. Tipo, é uma banda menos repetitiva, assim. Então, assim, falando não do Sleep... Não que o High on Fire seja chato. Pô, de jeito nenhum. É uma puta banda da hora. É mais no sentido, assim, se você quer ouvir músicas diferentes, aí o CD decepciona um pouco por ter muita coisa parecida, ou a discografia também. Mas, assim, não decepciona no sentido de ser um CD foda, da hora de se ouvir. Falando no Sleep também, eu acho que é pertinente a gente falar que o Sleep também lançou álbum esse ano, em abril. Sim. E o compositor principal, tanto do Sleep quanto do High on Fire, é o Matt Pike. Sim. Então, tipo assim, o cara escreveu 2 álbuns inteiros em um ano, né? Tipo assim, na verdade eu não sei quanto tempo ele levou pra escrever os álbuns, mas ele lançou 2 álbuns inteiros em um ano de trabalho dele, né? E tipo assim, eu acho que isso quase serve como desculpa, assim, pra essa parte um pouquinho menos inspirada desse álbum, por causa que o álbum do Sleep foi sensacional. Foi lançado esse ano. Sim, é uma maravilhosidade. Vem ter uma palavra. Então, mas, tipo assim, o fato é que realmente, né, esse álbum aí não é nada que você vai telefonar pra tua mãe e falar assim, olha, escutei um álbum muito legal hoje. Mas é o seguinte também, é um ótimo álbum de entrada. Pra quem não conhece a banda. Sim, pra quem não conhece a banda, escutar esse play aí, curtir o estilo, né? Lógico que o sludge não é um estilo tão acessível assim, que todo mundo vai gostar, mas um cara assim que gosta de um Venom, gosta de um Crowbar, né? Gosta desse som assim mais sujo, essas coisas. Você mostrar esse álbum pro cara, o cara vai curtir. Sim, com certeza. O cara vai explodir. Porque ele vai, assim, é bem aquela coisa, né? Ele vai entrar talvez não pelo melhor álbum, mas é um ótimo álbum. Um bom álbum. E aí ele vai se interessar porque tem músicas muito interessantes. Aí o cara vai falar, pô, esse não é o melhor álbum. Então imagina o melhor, né?
E aí ele cai no mais clássico. Bom, vamos falar da capa agora desse álbum? Vamos. A capa dele é foda. Vamos. A capa dele é do caralho. Esse disco tem uma inspiração no Leme, né? Sim, a música faixa dele. Na música faixa dele, o Matt Pike falou que ele teve um sonho que o Leme tava xingando ele. É daí que surgiu a inspiração, por causa que ele é muito... O High on Fire é muito comparado ao Motorhead. Sim. E o jeito que o Matt Pike canta no High on Fire é muito comparado com o Leme, né? E daí ele sonhou que o Leme tava xingando ele e ele escreveu a música Electric Messiah, que é basicamente falando, não, ninguém pode ocupar o lugar do Leme. Então, tipo ele agradecendo por ter sido xingado por Leme. E na capa, se a gente olhar, o Profeta, o Electric Messiah que tá ali, ele é muito feio, igual o Leme. Né? Sim. E cara, é uma capa do cacete, velho. Porque é uma puta de uma arte. A arte que eu gosto pra caramba, que é a arte que é desenhada, sabe? Que assim, parece que é feito à mão. Não sei se mas parece ser feito à mão, um negócio do cacete. Parece uma capa de livro do Dungeons & Dragons, isso daí, cara. Sim. Nossa, que nerd, mano. A gente é do metal, sabe? Ai, metal não tem. Metal não tem dragão, fada, essas coisas tudo, né? Vai escutar Rainbow pra você ver, cara. Rainbow. Dragão, fada, mago. Arco-íris. Pô, acho que falamos tudo que tinha pra falar desse álbum já, né? Eu sinto que a gente já. Sim. Esse álbum é um álbum que. Da mesma forma que ele é um álbum que eu acho, na minha opinião, ele mostra o que veio rápido, né? Eu acho que ele não é um álbum assim também há muito que se explorar dele. Porque o começo dele já mostra o que é o disco e não tem aquela coisa de você ver faixa a faixa, aquelas... Sim. Aquelas análises. É, verdade. Bom, que nota que vocês dão aí pro... Cara, eu dou nota 7. 7 por causa do seguinte, tipo, é um puta disco. E o único porém é que tipo, ele é meio repetitivo, então é um pouco difícil de destacar uma música ou de falar que eu curti mais uma coisa ou outra. Então, assim, acho que eu só não dou 10 porque eu acho que falta um pouco de variação, assim, nas músicas. Mas acho que 7 é a nota que eu dou pro disco. Eu vou ser um pouquinho mais legal com esse disco. Vou dar 7,5. Olha. Mas, essa mesma pegada que o Thales falou, né? Só uma coisa, pra gente não trabalhar com o número quebrado. Arredonda pra 7 ou pra 8? Arredonda pra 7, que 8 ele não merece. Beleza. Então... É que, pra mim, eu gostei pra cacete da Steps of Zero e Sanction and Annihilation. Por isso que, pra mim, tá um pouquinho acima desse 7 aí. E, assim, só que passou disso aí, cara, é o que comentou. Ele fica repetitivo, ele não tem variação. Talvez se uma outra música tivesse uma coisinha ali, sabe? Nossa, que legal, coloquei aqui um ukulele, sabe? Um bagulho assim, diferente. Então, seria mais bacana. Mas, sim, acho que um disco de nota 7, um bom disco. Sim, com certeza. Bom disco. Ainda mais pra uma banda que, como o Walter citou, de um cara que ele lançou um puta de um disco esse ano e ele lança outro num nível muito bom. O cara lançou 2 discos fodidos no ano. Bom, eu, tipo, em termos de performance da banda, produção, essas coisas, não tem nada o que falar desse disco, não, né? Tudo muito bem executado, tal. Bonito. Mas é aquela coisa, né, cara? Se não fosse pra fazer a resenha, eu provavelmente não teria escutado esse álbum inteiro nenhuma vez até hoje. Uhum. Então tipo...
é aquela coisa. Pra mim é um 7 também, por causa que é um bom álbum, tem boas músicas. Step of the Ziggurat, que a gente citou ela umas 80 vezes aqui já. Pra mim é uma música merecida de playlist, assim, pra entrar nas músicas que eu escuto sempre. Sim. Talvez eu colocaria Electric Messiah e Spion from the Earth também. Mas... aquela coisa, né? Um bom álbum, mas poderia ser muito melhor do que é. Então... assim. Mas é um bom álbum de uma boa banda e... Ou poderia ser um álbum mais curto, né? Tipo, tira as músicas mais genéricasinhas. Poderia ser um EP. E foca nas... Opinião, poderia ser um EP. Poderia ser um EP, com metade da... Exato. Talvez se fosse um EP com as músicas mais diferentes, mais destaque, seria um 10, assim. Sim. Seria mais provável de... É por isso que eu falo, as bandas, elas subestimam muito o formato EP, cara. Porque tem muito álbum por aí que seria melhor se ele existisse só metade dele, só. Sim. Acho que deve acontecer comercial, coisa, né? Você compõe, tipo, 5 músicas foda. Aí você tem que terminar o disco, sei lá, daqui 2 meses, entendeu? Aí você fala, puta que pariu, tem que compor mais 3, 4 músicas, sabe? Vira linha de produção de música, né? Linha de produção de música. E aí cria essa coisa, por exemplo, a gravadora fala, a gente quer tantas músicas no disco, os caras têm que dar um jeito de encaixar mais música. Sim. Vamos fazer aí. Tipo... aí nisso sai uma outra meio genérica. Aí às vezes alguma que o cara passou mais tempo trabalhando acaba virando destaque. Porque tipo, se o cara ele tá com 5 músicas foda composta e ele tem que fazer um álbum de 10 músicas pro mês seguinte, ele vai só pegar as ideias que ele já tinha feito nas outras músicas e falar, baseado nisso aqui que eu já tenho, eu vou compor outras 5 músicas, né? Sim. Mais fácil. Fora que tem essa coisa, né? Aí reaproveita, velharia, pega a música que tinha sido rejeitada de um outro álbum melhor, né? É que tem música que é rejeitada de álbuns melhores que ainda são melhores do que música que talvez o cara num momento sem criatividade faz, né? Sim, Bom, a média deu 7, então a nota oficial aí do Catástrofe pro Electric Messiah é 7. Unanimidade. E isso aí, galera. Isso aí. Então a gente próximo podcast, o Aerodane. Vamos falar do disco póstumo. Finado Aerodane. Ai, meu Deus, meu coração, vou chorar. Eu já tô com os olhos cheios de lágrima aqui. Já tô pronto pra chorar. Nem ouvi o álbum ainda e já... Já tá todo mundo chorando já essa hora. Já. Podia ter ido tanta gente no lugar dele. Tipo, eu, por exemplo. Bom, é isso aí então. Isso aí, fechou. Então, a gente se vê no próximo programa. Falou. Galera. Tchau pra vocês. Valeu, até uma próxima. Valeu. E roda a vinheta.